Vamos lá, pessoal. Cada vez mais forte. Caraca. Já chegou botando eita. Pera aí, meu irmão, já fiquei com medo. Podcast cada vez mais forte. Então tem que ser impactante, entendeu? Pessoal, estamos começando aqui nossa primeira entrevista, tá? Desse projeto maravilhoso. Eu e Júnior aqui de frente, né, Júnior? É isso aí, meu irmão. Tamo junto aqui nessa. Pois é. Então, cada vez mais fortes é o quê? Não significa exatamente forte de força, mas cada vez mais forte de mentalidade, de espiritualidade. Então sempre a gente vai trazer alguém que tem essa característica. E aí hoje a gente está tendo o prazer, tá? De trazer Daniel Calegari, neurocirurgião, tá? Daniel Calegari, queria que você falasse aí um pouco do seu trabalho, mas como... Você tá com quantos anos, Daniel? Eu vou fazer 40 esse ano. 40, vou estar chegando aos 40. Bem-vindo a casa. Todo mundo na mesma casa, todo mundo na mesma casa. Eu tô uns 4 degraus atrás, mas tô chegando lá. Eu sou... Sua hora chega, irmão. Eu tô no topo, tá? Chega. Vocês têm que bater continência pra mim. Como uma pessoa, uma criança, pensa assim, eu vou crescer e vou ser neurocirurgião? Por que não pediatra? Não, primeira coisa, se uma criança pensa em ser neurocirurgião, né? Exatamente, exatamente. Me fala aí, como começou essa ideia de você ser neurocirurgião? Ou se começou com... Você queria, de repente, fazer, sei lá, fisioterapia e depois foi para medicina e avançou para neurocirurgia? Assim, Jair, primeiramente é um prazer, tá? Júnior, eu tô te conhecendo tem pouco tempo, eu já conheço há mais tempo, né? A gente já tem alguns percalços e algumas coisas nessa vida. A gente se conheceu como a relação médico-paciente, a gente veio construindo já há alguns bons anos essa amizade. E assim, é um prazer ser quem vai começar esse bate-papo, que é uma coisa muito prazerosa, tá? E assim, tudo começou de forma bem... Eu sou o primeiro médico da família, tá? Então, o meu pai, ele foi fazer curso superior depois, mais velho. Então, eu sou de uma família de 4 irmãos. Eu fui o primeiro médico, mas meu irmão mais novo também é médico. E assim, eu entrei para fazer medicina. E aí, eu sempre gostei da parte de anatomia, de cirurgia. Eu sempre fui meio, tipo assim, aquela pessoa detalhista. E eu sempre tive habilidade manual. E o cérebro sempre me encantou. Então, o sistema nervoso sempre me encantou. Então, quando eu fui juntar essas informações da parte de medicina, da parte de cirurgia, da parte do cérebro, de comportamento, foi quando eu conheci a neurocirurgia, tá? Obviamente que eu não sabia a dimensão do que é ser neurocirurgião. A neurocirurgia que eu fiz de formação em São Paulo hoje, o caminho que eu trilhei agora é completamente diferente do que eu saí da residência. Você é capixaba? Eu sou capixaba. Eu sou capixaba. Nascido e criado aqui. Isso. E você estudou medicina em São Paulo? Eu fiz medicina aqui na UFES, na Federal do Espírito Santo. Formei em 2006. CDF, né? Nada. Medicina na UFES, pelo amor de Deus. E aí eu fui fazer neurocirurgia em São Paulo, na Universidade Estadual de São Paulo. E fiquei um tempo lá, a residência são 5 anos. E voltei para cá no final de 2011. Então comecei em 2012 aqui no Espírito Santo, trabalhando com neurocirurgia. E aí venho desempenhando esse trabalho que a gente vem lapidando, porque eu venho me adaptando ao público capixaba, me adaptando a essa troca de informações que a gente tem com educador físico, com nutricionista, com nutrólogo, com pessoas que mexem com metabolismo, com fisioterapia. Você vai juntando. E hoje, assim, a minha área específica de trabalho, eu lido basicamente hoje com comportamento humano. Então, eu lido com dores musculoesqueléticas da coluna vertebral, hérnia de disco, dor de cabeça. Então, eu acabo tendo que trabalhar com obesidade, com sedentarismo, com ansiedade, com distúrbio do sono. Então, acaba que funciona como? Eu trabalho basicamente com cirurgia. Então, o meu ganha-pão hoje, né? Eu trabalho com cirurgia da coluna vertebral. Mas eu acabo tendo que ter uma equipe multidisciplinar para melhorar a performance. Então, hoje, eu devo ser provavelmente o médico que mais conversa com o personal trainer, que conversa com o nutricionista, que conversa com o nutrólogo, porque assim, óbvio que eu não vou me meter na atividade que você presta, por exemplo, com o seu paciente. Sim, cada macaco no seu galho. Só que nós temos alguns pacientes em comum, eu e o Jair. Sim. Porque o que acontece? A gente conseguiu quebrar uma série de tabus
Porque, assim, durante muito tempo, isso é uma coisa interessante que a gente já conversou sobre isso, durante muito tempo, a musculação, né, a atividade física, ela ficou marginalizada na sociedade. Então, uma hora ela era considerada como inútil e outra hora ela é considerada como pessoas que fazem aquilo, são pessoas à toa. Sim. E aí era difícil porque, por exemplo, quando a gente era pequeno, eu não conseguia imaginar um cara de 40 anos falando bem assim, ó, vou parar meu dia para ir pra musculação. Não, assim como, Não existia isso. como na minha não infância, Entendeu? cara, era raro você ver alguém de 40 anos Não. forte E se a treinando gente na for buscar, academia. se a gente for buscar na história também, se a gente for botar lá atrás, na história mesmo de Roma, os caras que cultuavam o corpo, né? Aquela galera, eles tinham um culto ao corpo, por isso eles faziam aquelas atividades. Mas tinha um propósito. Eles tinham um propósito deles ali. Entendeu? Aquela questão ali era uma questão até que misturava com a questão também de fé e outras coisas. Então, isso tudo fez com que a academia, com que a musculação tivesse um estigma que foi construído ao longo da história e que está sendo quebrado hoje em dia. Mas aproveitando o gancho do que você já está falando, eu queria trazer só pontuar uma coisa interessante aqui, né, Jair? Que a gente vê que é um funil que você vai chegando, você forma médico, aí você se especializa em neurocirurgia, que já é um bico do funil. Aí você ainda vai para uma especialização ainda mais, que é na parte da coluna vertebral, não é isso? E agora você filtrou ainda mais isso, poder se unir junto com... Acaba Como é que assim, Como é que o funciona que acontece? Hoje, especificamente, eu filtrei, vamos colocar assim, a minha abordagem cirúrgica, vamos colocar, só que eu ampliei a minha visão. Então, por exemplo, o Jair chega no meu consultório com uma hérnia de disco. Cara, eu vou querer saber se esse cara dorme bem, se ele come bem, se ele faz atividade física, se ele tem algum distúrbio de ansiedade no jogo. Por quê? Eu preciso entender o corpo como uma máquina. Então, por exemplo, não dá para eu querer que a atividade corporal seja a mesma, o Jair sendo desse tamanho e você sendo desse tamanho. Mesmo que, por exemplo, o nervo seja o mesmo, o osso seja o mesmo, a máquina tem potência diferente. Então, quando a gente lida com comportamento, eu vou ter que me meter dentro da sua casa. Então, eu preciso entender. Ele é um Opala diplomata, eu sou um Unozinho. Às vezes sim, entendeu? E o problema maior é esse, cara. Então, se eu não tiver a capacidade disso, por quê? Por exemplo, eu encaro sempre a habilidade cirúrgica como uma arte. Então, isso é uma habilidade manual. Então, assim, se eu faço um procedimento cirúrgico, por exemplo, em você, eu quero que você não estrague o que eu fiz em você. Então eu vou precisar entender o que você faz. Por quê? Vai ter coisa que a gente vai se adaptar. A gente tem um exemplo típico disso de treinamento muscular. Por exemplo, existe um comportamento errado nas pessoas. Suponhamos que, sei lá, você está com um problema no ombro. Intuitivamente você fala bem assim, vou pra academia, vou treinar o resto, vou preservar meu ombro, não vou treinar. O que vai acontecer? A doença do ombro vai piorar. Só piora. Só piora. Eu tenho uma frase que eu falo para os meus alunos que é assim, os meus alunos, todos eles vêm com algum problema, tá? Na sua maioria, todos são acima dos 40, 50. Eu tenho um aluno já beirando aos 70 anos, treinam firmes e fortes. Eu já falei para você um caso de um que tem uma paralisia do joelho para baixo, mas ele faz agachamento, esse aí tem 68 anos. Ele faz agachamento, faz levantamento terra, faz exercícios multiarticulares dificílimos. Lógico que foi feito toda uma preparação, step by step, ali, né? sabe? Step by step, de reforço para que ele fizesse isso. Mas a frase que eu falo para todos eles é assim: não se constroem arranha-céus sem uma base sólida e firme. A base sólida do nosso arranha-céu é o quê? É só a musculatura. Aí eu falo muito assim, pego muito no pé sobre em relação à musculatura do core, ok? Core é o quê? Os músculos abdominais, alguns músculos do grande dorsal, mais os paravertebrais e lombar. Só que tem algo mais importante ainda, que é a musculatura do glúteo. Porque na musculatura do glúteo não adianta nada você ter o abdômen e o lombar reforçado se a musculatura do glúteo não estiver reforçada também. E aí a musculatura do glúteo, o que está enraizado ali no meio? Junto ao quadril? A sua coluna vertebral.
Pensa na sua coluna como uma pilastra de um arranha-céu. Eu vi no Se a Instagram, eu vi no base- Instagram de um doutor aí que falou que o músculo da coluna é a armadura do... É armadura, Mas é, exatamente. cara. E a base, que é ali a musculatura do glúteo, se ela tiver enfraquecida, o pilar do arranha-céu vai água abaixo. Vai ladeira abaixo, entendeu? Então, não existe como criar arranha-céus, um corpo forte e funcional, sem uma base muscular reforçada. E o que segura, isso é uma outra frase que eu sempre falo, o que segura nossas articulações no lugar são músculos. Músculos fortes, articulações no lugar. Com certeza. Correto, doutor? Então, assim, essa ideia biomecânica, porque assim, é o que você falou. Inicialmente pensava assim, em atividade muscular, em culto ao corpo, apenas como uma questão estética. Estética. Então, isso daí era o exatamente. pensamento estético. Isso Se você for mudou pegar, muito. por exemplo, aquelas esculturas romanas, gregas, você tem aquele perfil da estrutura corporal dos guerreiros, vamos colocar assim. Só que com o avanço da tecnologia, a gente começa a ver que, por exemplo, muito do conhecimento intuitivo do fisiculturismo, óbvio, errou-se muito até chegar ali, com toda certeza. Mas a gente começou a ver que a estrutura muscular, ela tem uma função não só mecânica. Tanto que, por exemplo, a base de cálculo que eu uso para conversar com qualquer paciente meu é a base de cálculo mecânica. Então, hoje, por exemplo, eu lido com braço de alavanca, com torque, com momento de força, com carga. Então, é um tipo de coisa que, assim, eu preciso entender que potência que você quer. Por exemplo, você chegar para mim e falar bem assim, Daniel, eu quero carregar uma caixa de 100 quilos. Eu vou olhar o chassi do Júnior, falar uma caixa, irmão, olha só, nós vamos precisar fazer isso, isso e isso. Aí o Jair chega para mim e fala bem assim, cara, eu quero puxar um caminhão de 10 toneladas. Isso é pouco. O que eu vou falar? Eu vou falar, brother, olha só, é um tipo de coisa. Então, assim, quando eu entendo de performance, é muito mais. Porque, assim, quando a gente começou a pensar sobre saúde, obviamente que o pensamento de saúde é um pensamento hipocrático da época da Grécia Antiga, lá de trás. Então, nós estamos falando de 200, 300 anos antes de Cristo. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, o que é saúde? Você vai falar para mim, saúde é ausência de doença. Beleza, durante muito tempo pensou-se nisso. Então, pô, você não tem doença nenhuma, Então, você é saúde. saudável. Só que hoje a gente sabe que não é isso. Saúde é, cara, eu consigo gozar de tudo aquilo que eu quero fazer com a performance que eu quero fazer? Porque, por exemplo... Meu corpo responde do jeito que eu preciso. Exatamente. Então, quando você começa a pensar, por exemplo, a premissa básica, por exemplo, do conhecimento filosófico é, bicho, conheça-te a ti mesmo. Então, se chegar para mim e falar, cara, eu quero ter um ritmo de vida de pegar uma caixa de 100 quilos, isso é agradável para você? Irmão, você está disposto a fazer o que precisa para fazer aquilo? Tudo tem um preço. Agora, porra, eu quero puxar um caminhão de 30 toneladas Já no subiu as toneladas, já sambódromo. subiu 20 Não, toneladas mas tá só na primeira fácil. conversa. Exato, eu ainda quero tá fácil puxar. ainda. Quando você Ele vê a sabe- história ele do sabe que eu Jair. consigo puxar. Quando você vê a história do Jair, você vê, por exemplo, cara, o cara puxou no sambódromo um caminhão. Cara, pro cara aguentar essa pressão, cara, são anos para aquilo. Então eu tenho que Coisa mais entender absurda que eu qual já- é o já ritmo que puxei, eu cara. quero. Eu quero entender que ritmo de vida que eu quero ter. Eu preciso entender o tempo biológico para aquilo dali. Eu preciso entender que existe um envelhecimento na máquina. Então, quando eu encaro o corpo como máquina, cara, o raciocínio que eu tenho dos meus pacientes é um raciocínio biomecânico. Quando você chega nessa questão de performance, quando a gente lida com carro é fácil, cara. Suponhamos que a gente esteja na Fórmula 1. Aí você vai falar bem assim, pô, pode correr com a gente? Pode. Aí você chega lá com o Celta. Fala, irmão, não tem o que fazer aqui. Você tem que entender que não é pra você. Quando a gente fala de comportamento, cara, é a mesma coisa. O problema nos dias de hoje é que a tecnologia criou uma agilidade muito grande na informação. Então você tem uma falsa impressão de que você sabe muita coisa. Só que o tempo biológico, ele é basicamente o mesmo. Então se eu pegar hoje, por exemplo, por mais que eu treine, cara, vou treinar igual um maluco, vou comer igual um maluco, e suponhamos que eu não ganhe nada de gordura corporal. Vamos falar de constituição corporal. Cara, existe um limite máximo de musculatura que eu consigo ganhar por dia.
Eu não consigo passar daquilo dali. Puta, mas olha, eu tenho, sei lá, 1,75 m, eu tenho 50 quilos e eu quero chegar a 130 quilos. É possível? Em teoria, sim. Jair começou a malhar com 10 anos de idade, irmão. Você tá disposto a esperar 30 anos pra virar esse cavalo aí? Multifatorial também, né, cara? Não é simples assim. Às vezes, eu sou o rei dos preconceitos. Não é preconceito, mas é preconceito. As pessoas olham pra mim assim e falam... assim é fácil, eu só vou tomar uma bomba e vou ficar desse tamanho. Mas pagar o preço... Exato. Como você já sabe, eu treino desde os 10 anos de idade. Só que eu treino musculação desde os 10 anos de idade. E eu tive a sorte de começar numa academia de levantadores de peso. Então, eu fui treinado desde a base, desde criança, com os exercícios básicos, que a gente sabe que são importantíssimos para a saúde de qualquer ser humano. Saúde muscular, né? Saúde estrutural, saúde da musculatura, toda a musculatura que protege a coluna. E eu aprendi desde cedo. Talvez que se eu tivesse começado em outra academia, com um outro tipo de didática de levantamento de peso, eu não conseguiria desenvolver esse meu corpo. E também, doutor, baseado no que o senhor está falando, no que o Jair disse aqui, esse acesso à informação, o cara vai lá no Instagram do Jair, vê o Jair fazendo um tipo de exercício com um tipo de carga, aí chega lá na academia dele, bota o peso e vou fazer igual. Cara, mas vou te falar que é muita técnica, cara. E Júnior, cara, eu vejo, assim, não é tão fácil o meu assim. dia a dia... O cara é assim, vou fazer igual, vou ficar igual o Jair, vou fazer igual pra ficar... Cara, e o que eu mas pego... aí o cara vai lá, se quebra, tem que parar no doutor. E o que eu pego de lesão disso, Júnior, é impressionante. Doutor, porque mano, assim... O cara não aguenta, bicho. Fala a verdade. Vamos falar um pouquinho aqui mal do CrossFit. Deve ter um monte de cliente seu vindo do CrossFit, não? De lesionado do CrossFit? Não, assim, o que acontece? O que eu defendo? Você acha que o doutor vai segurar essa? Ele vai passar em volta assim? Porque assim, o que eu falo com os meus pacientes? Assim, o CrossFit, eu acho uma modalidade de treino sensacional. Eu também acho. Sensacional. Só que o que acontece? O que eu advogo é que não é pra todo mundo. Exatamente. Não é pra todo mundo. Então, assim, tudo depende... tá? Do momento pelo qual você está passando. Então, por exemplo, hoje se eu pudesse treinar pessoas de 18, 20 anos, cara, você pode fazer o que você quiser que não tem problema. Agora, quando você pega pessoas mais velhas com problemas de saúde, o que você precisa ver? Cara, existem coisas que você vai fazer gostando ou não. Então, o que normalmente eu falo com os meus pacientes? Quando a gente separa atividade muscular, ou atividade física, perdão, eu separo em 2 grupos. Cara, um grupo você vai fazer porque eu quero que você faça, você gostando ou não. E um grupo você vai fazer porque você gosta como lazer. Então, por exemplo, hoje o CrossFit eu considero como lazer dentro desse raciocínio de condicionamento físico. Então, se você chega pra mim e fala bem assim, olha só, sei lá, eu tenho uma hérnia de disco, você veio no meu consultório, eu tô cuidando de você, você fala, bicho, cara, minha praia é o que acontece no CrossFit, eu gosto daquele ritmo de competição, eu gosto daquele negócio, tudo, eu vou falar, Júnior, olha só, então nós vamos fazer o seguinte, cara, como desafio, sei lá, daqui a 6 meses, 1 ano você vai voltar, só que, bicho, nós vamos trabalhar com alguns pilares, você vai me convencer que você tem capacidade para aquilo. Exatamente. Então, a minha estrutura muscular eu preciso de postura, equilíbrio, alongamento, flexibilidade e força. Minha constituição corporal eu preciso de uma quantidade boa para a biomecânica funcionar. Então, hoje eu preciso de treinamento para isso, dieta, suplementação, descanso. Tá? Então, eu tenho uma constituição corporal ideal para aquilo dali, que hoje com a matemática a gente consegue saber disso. Aí eu falo, olha só, estabilizamos a situação, você está sem dor, a doença da coluna está estabilizado. Cara, você vai manter isso e eu vou liberar para você fazer 1, 2 vezes por semana o CrossFit. O problema é que você só quer fazer o que é gostoso. Então, por exemplo, a atividade cardiovascular, de uma maneira geral, ela é mais prazerosa. A atividade muscular ela é mais chata. Só que são coisas que se complementam. O CrossFit, ele veio exatamente para tentar juntar essas coisas. Porque tem aquela empolgação, aquela aceleração, tudo. É empolgante. Sim, para qualquer um. Exato. Só que, exatamente, existem casos e casos. E quando você tem, por exemplo, uma personalidade que é competitiva, cara, apesar de o pessoal falar, eu vou lá por causa do grupo. Velho, ninguém gosta de anilha de madeira e ninguém gosta de ser o pior do lugar.
Então, a gente já sabe que quando você tem aquela empolgação grupal, você aumenta a sua potência. O sangue esquenta, você vai. Só que depois você fica com a lesão. Você não sabe fazer o movimento, você não tem o fortalecimento articular necessário. Então, quando você pega, por exemplo, o processo de hipertrofia, o ventre muscular ele é o primeiro a ficar inchado. Você ganha volume no ventre, para depois, que é o vermelho da carne, para depois você fortalecer o tendão. São estímulos completamente diferentes. Tanto é que, por exemplo, se você cria um volume muscular muito grande e não tem o alongamento necessário, você rompe o tendão. Tem N vídeos na internet disso. A gente vê muito isso. Porque Então, o problema, desculpa estar te cortando, Daniel, mas até para dar uma explicação melhor para as pessoas que não são do meio, é que assim, o processo de hipertrofia muscular não significa que a pessoa realmente é forte. Nós criamos a musculatura, mas os tendões eles levam tempo para se adaptar a esse crescimento. Muitas das vezes você vai ver caras bem grandes, musculosos, mulheres também bem volumosas, mas as articulações, se não tiver tido um tempo para que elas se recuperem e um tempo de treinamento, essa articulação não acompanha a musculatura. E daí vem as lesões articulares, entendeu? Eu falo para os meus alunos, alguns que acabam se empolgando demais em querer treinar mais pesado e mais frequente, eu falo, peraí, não é assim. Todo esse estímulo que a gente causou hoje, sei lá, fazendo um levantamento de terra de 250 quilos, vai levar um tempo até suas articulações todas se adaptarem, resultando em fortalecer as articulações. Então, eu não posso fazer com que você treine pesado toda semana, senão vai se lesionar. O estímulo neural que aconteceu ali foi absurdo com uma carga desse tamanho. Agora, se eu for colocar essa carga toda semana para você, não tem jeito, suas articulações vão gritar, vão lesionar. Então é por isso também que o cara tem que ganhar lentamente a massa, né? Não, só dá pra ganhar lentamente, entendeu, Júnior? Tem que ir lentamente, porque senão vai destruir. Mas assim, assim, o que eu vejo hoje, tá? E aí senão assim... não vai ter aquilo que precisa, vai só destruir. Daniel, como neurocirurgião e um profundo entendedor do benefício da atividade física na estrutura corporal de um ser humano, e eu como profissional de educação física, nós sabemos disso. Mas aí cabe a nós explicarmos para os nossos clientes de que não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. É preciso ter toda uma junção de treinamento, suplementação, dieta específica e descanso. Agora você mandou do CrossFit aí, o doutor se esquivou um pouco, mas eu tenho um dado estatístico que eu vou jogar na mesa então. Eu tenho um cliente meu de marketing digital que ele é fisioterapeuta. Eu fiz o mesmo layout com os mesmos textos e mandei para 2 públicos diferentes. Quem frequenta academia e a galera do CrossFit. Ele teve mais cliques na galera do CrossFit. Então ele recebeu mais mensagens dos crossfiteiros. Não, mas na busca pelo tratamento. Então, pode ser um dado empírico, mas é um dado que mostra isso é real, mas mostra alguma coisa. O Daniel mesmo, ele deu uma explicação e talvez possa ser que as pessoas em casa não absorveram muito bem. Que é o quê? O CrossFit como esporte é sensacional. É sensacional, eu acho do caramba. Só que... ele tem que estar treinado da musculação. Pra fortalecer. Com certeza. Mas veja bem, a pessoa que procura o CrossFit hoje, geralmente ela tá fora de forma. Ou ela realmente nunca fez uma atividade física, ou ela fez alguma atividade física e tá um tempo parado e vai voltar pro CrossFit. Por quê? Porque no processo ali de treinamento do CrossFit, realmente você queima muita caloria. Você emagrece. Mas a custo do quê? O problema que eu vejo hoje, tá? Que assim, a minha função básica no consultório hoje é basicamente uma função de explicador. Então eu vejo que as pessoas estão carentes do método. Que falta. E assim, eu já venho nato com a habilidade de conversar, eu gosto de falar com pessoas. E eu tive o prazer de conhecer 2 pessoas que a gente tem um grupo de estudos frequentes exatamente sobre comportamento, sobre essa parte de aprendizado. O Jair teve a oportunidade, inclusive, de conhecer as meninas, que é a Edmara Monteiro, que era neuropsicopedagoga, tem a Aline Reis, que é neurocientista. E a gente tem esse grupo exatamente porque as pessoas precisam de entender
as coisas. E eu vejo que as pessoas estão carentes disso. Então, quando hoje você vê, por exemplo, um paciente que está em excesso de peso e ele é sedentário, com hábitos alimentares ruins, a pessoa ronca, enfim, tem uma estrutura corporal ruim porque ela tem hábitos ruins. E ela fala, eu quero começar a fazer uma atividade física. Ela vai, vou caminhar na praia, por exemplo. Aí a pergunta é, cara, o cara já está com excesso de carga, eu vou caminhar na praia, aí ele vê a galera correndo, ele fala, pô, vou dar um trotezinho para ver o que acontece. Aí ele vai, sobrecarrega calcanhar, joelho, quadril, coluna. Aí a pergunta é, cara, aquele dali é o melhor exercício? É a primeira pergunta. Aí o cara fala, começa a fazer uma atividade física e é batata. O cara entra na academia, ele já quer tomar whey, creatina, pré-treino, shake, tudo. Fez o treino, ele fala, puta, agora eu mereço o meu dia do lixo. Aí pergunta assim, o que você tá comendo? Pior, o que você tá tomando? O que você tá tomando? Então, assim, quando a gente entende esse tipo de coisa, e aí, assim, a habilidade primeiro de explicar é porque estrutura corporal, que é o que a gente vem falando, é uma briga eterna porque a gente vem envelhecendo, só que a nossa mente ela não envelhece. A carcaça nossa que envelhece. Sim. E aí, assim, quando você vai estudar a longevidade brasileira nos últimos, 80, 90 anos, mais ou menos na época de 1940, a expectativa de vida no Brasil era por volta de 45 anos. Então você incrível, já teria morrido, eu já estaria velho, e você também. Já tá chegando na porta. Mas eu já ia puxar a fila. Então, assim, na época eu já tinha reencarnado. Exato. Então, assim, na época de 1940, a expectativa de vida era isso. É incrível, cara. E aí aquilo veio hoje, em 2020, a expectativa de vida é por volta de 75 anos, 80. Eu lembro da minha infância, cara. Eu lembro de ver, eu lembro da idade da pessoa, mas a pessoa com 45 anos, cara, aspecto hoje... aliás, meu aluno de quase 70 anos tem um aspecto melhor do que essa pessoa de 45 anos que eu vi na minha infância. Andava de bengala, só que, aposentado, gordo. Na década de 80, cara de doente. Aconteceu uma coisa no Brasil. Quando você vai pegando a curva do envelhecimento, já era, para a nossa idade, estar acima de 100 anos. Já era para isso, que era uma curva progressiva de crescimento. O que aconteceu na década de 80 e década de 90 aqui no Brasil? Fast food. Por exemplo, eu lembro claramente o primeiro hambúrguer, a primeira vez que eu fui comer um hambúrguer, por exemplo, no McDonald's, cara, eu tinha 15 anos de idade, cara. Tinha 15 anos de idade. Então, o que aconteceu com a estrutura corporal brasileira? Aumentou de gordura. E aí, a composição corporal fez o quê? A expectativa de vida diminuir. Aumentou a incidência de câncer, aumentou a incidência de ansiedade, de diabetes. Por quê? A estrutura corporal, e aí os conhecimentos científicos estão mostrando isso, ela não é estética, muito pelo contrário. Estética é a última parte do jogo. Então hoje a gente sabe que a estrutura muscular e a estrutura de gordura ela é biologicamente ativa. Então, o que a musculatura faz a seu favor, o excesso de gordura faz contra. Então, quando a gente fala hoje, cara, estrutura muscular hoje, a gente tem que encarar como poupança de potência. Exatamente. Então, o que acontece? Pô, eu quero ser um velho com potência. Cara, seja um novo com potência. O raciocínio de dinheiro. Você fala, cara, eu quero ser um velho rico. Você é rico agora? Não. Você junta dinheiro? Não, cara, você vai ser um velho pobre. Então, hoje a nossa potência de idade, nossa potência de vida é a relação que a gente tem de músculo e gordura. Investir. Tanto uma relação mecânica como uma relação hormonal. Você já percebeu, por exemplo... Exato. Você já percebeu, por exemplo, eu faço uma atividade física, eu sinto bem-estar. Eu faço uma atividade física, eu durmo melhor. Eu faço uma atividade física, eu melhoro concentração, raciocínio e lógica. Diminui a ansiedade. Entendeu? Então, assim, ansiedade, ela é uma experiência neurosensorial de frustração futura. Você não tem ansiedade do passado. Só que o que acontece? A nossa estrutura biológica, ela tem um brilhantismo divino tão grande que ela se comporta do mesmo jeito independente do cenário. Você vai entender, vou te dar um exemplo para você poder ver o que é essa experiência neurosensorial da ansiedade.
Suponhamos que a gente não tivesse no estúdio. Estamos nós 3 aqui. Jair é mais forte do que eu sou mais forte do que você. Tem um corredor longo aqui. Tem um corredor longo aqui. Aparece um leão lá na ponta. Nós temos a mesma personalidade competitiva, tá? Então, o que acontece? Cada um de nós olha pra lá, a gente faz a conta, cada um fala, bicho, ó, se passar de determinada linha, eu vou sair correndo, cada um se livra, beleza. Eu sei que eu tenho uma velocidade maior do que o Jair é mais forte do que eu, mas eu tenho uma velocidade maior. Você eu não sei porque eu não te conheço. Só que eu tô aqui de boa, cara, aquilo dali vai chegar, vai determinar o momento, vou deixar vocês aqui, vou meter o pé, o Jair, qualquer coisa cai na mão com o leão, beleza, vai. Você eu não sei. O que acontece? Eu tô aqui prestando atenção em vocês, tranquilo, eu só tô vendo aqui se ele chega. Já coloquei meu limite, eu sei o que vai acontecer. O Jair também já fez a estratégia dele. Você olhou e falou bem assim, cara, tô na merda. Aquele bicho vai chegar, eu tô perdido, vai escolher alguém. Vou tentar fazer algumas coisas para melhorar a minha performance. Vou aumentar a frequência cardíaca, vou aumentar a frequência respiratória, vou aumentar a pressão arterial. Eu começo a tremer, suor frio. Só que você já não está mais prestando atenção no que nós estamos falando aqui. Você está viajando, certo? O leão foi embora. Eu tô aqui conversando com o Jair tá aqui conversando comigo. Cara, aquela ruindade tá dentro de você, porque aquilo é hormonal. Certo? Isso é uma crise de ansiedade. Já afetou. Troca o cenário agora. Começou uma briga aqui agora. Eu me garanto. Jair se garante, eu não sei você. A mesma reação. Então, assim, hoje a relação entre quem manda, que é a sua personalidade, e a potência de quem executa, que é essa carcaça que interage no mundo, esse nível é exatamente o que define a ansiedade. Você só tem ansiedade por conta da frustração. Se tudo que você quiser fazer, você conseguir fazer com excelência, zero angústia, zero frustração, zero ansiedade. Que a ansiedade vem junto com a autorreprovação. Se você quiser levantar 10 quilos, você consegue levantar 10 quilos. Isso não te dá angústia. Então, é esse tipo de frustração que às vezes eu tento alertar as pessoas quando elas me procuram para querer com algum objetivo específico. Por exemplo, já teve garotas que foram aqui na minha loja e falaram, cara, pô, eu vim comprar uns suplementos porque eu vou começar a malhar. E assim, só que eu não quero ficar muito grande não, eu quero ficar assim que nem você, tá bom pra mim, tá? Aí, o que você acha? Cara, aí eu tenho que ser sincero com a pessoa, cara. Porque eu acho que você tá ferrado. Eu tenho que cortar a pessoa pra que ela entenda que não é tão fácil assim, porque se ela achar que é fácil, ela vai se frustrar rapidamente. E vai querer pegar atalho também. E vai largar. Não, com certeza ela vai querer atalho, se ela não for bem esclarecida sobre isso. Eu falo, cara, você tem quantos anos? Aí eu lembro que o garoto tinha 22 anos, ia começar a malhar. Falei, ó, eu treino desde os 10 anos. Só de tempo de treino, eu tenho 37 anos. Então, você começa a treinar hoje, daqui a 37 anos, talvez você fique do meu tamanho. Só que assim, aí ele, pô, mas que isso? Como? Eu falo, cara, não, mas você tem que entender que as coisas não são tão fáceis assim, cara. Senão você vai se frustrar. Começa a treinar. Começa a usar os suplementos que eu vou te passar. Porque o básico do básico é creatina. Não precisa gastar dinheiro com muito mais coisas. Começa a usar a creatina e vai treinando. Aos poucos você vai vendo se dá ou não dá pra ter o meu tamanho ou não. Mas não pensa lá em cima, cara. Começa primeiro. O que eu vejo hoje é que, assim, a primeira coisa quando a gente lida com esse momento de agora de muita informação a gente precisa, por exemplo, quando eu, sei lá, vamos pegar um exemplo do que você falou, às vezes eu chego, 100% dos meus pacientes fazem atividade física, preferencialmente musculação e pilates, mas 100%. Para ser meu paciente, existe uma contrapartida. Então, eu obrigo todos a fazer atividade física e ponto. Gostando ou não? Gostando ou não. Gostar é problema seu. Excelente, tem que fazer. Excelente. Necessidade. Só que, por exemplo, eu tenho 2 problemas. Vamos dizer, o cara é homem. Aí eu mando ele treinar a região lombo, glúteo femoral. Aí, porra, o cara vai falar, cara, eu vou treinar glúteo, bicho. Porra. A mulher, eu vou pedir pra ela treinar a região céfica escápulo-humeral. Puta, eu vou ficar fortona e tudo.
Cabe a mim fazer o quê? Cara, sei lá, uma mulher hoje, de 40, 50 anos de idade. Eu não quero ficar musculosona. Cara, não vai ficar. Não vai ficar. Ela não vai ficar. Não Só vai. se ela reencarnar num outro corpo e começar com 10 anos de idade. O problema hoje é que eu vejo que, assim, faltam pessoas qualificadas para falar verdades no método adequado para você poder entender. Então, essa que é a questão. Porque, assim, para eu te ensinar uma coisa, eu não posso ser escroto. Eu preciso ter aquela habilidade de poder falar e você entender. Então, por exemplo, hoje, a base do meu entendimento na consulta é exatamente a gente conseguir fazer com que a pessoa entenda. Então, eu preciso que a pessoa se sinta mal. Eu preciso que ela tome um baque de realidade. É um método que eu uso. Então, as pessoas não vão ao meu consultório, por exemplo, eu passar a mão na cabeça. Muito pelo contrário. Muitas vezes ela vai lá para tomar um puto esculacho. Então, Daniel, mas isso às vezes não afasta o paciente de você? Ser tão sincero assim? Jair, você tem que ser sincero. Não, olha... Assim como eu sou também com... Mano, eu também sou sincero com meus clientes de marketing digital e nenhum deles vai embora, não. A gente tem que você manda mas real, o que eu vejo? Assim, quando eu lido, você manda real pro cara e fala a verdade, se você não sincero, é porque cara, assim, existem momentos que você pode ouvir a verdade. Você não pode ser ignorante. Não, exato. O que você acontece? Tem que ser verdadeiro. Assim, quando eu lido com comportamento, e aí eu lido com comportamento e dor, vamos colocar assim. Então eu vou colocar no mesmo bloco comportamento, dor e hábitos de vida. Então imagina que assim, para você sair do buraco, eu preciso que você esteja no fundo do poço, certo? Então o que acontece? Se o Júnior vem no meu consultório e você está caindo em queda livre dentro do poço, por exemplo, eu vou chegar para você e falar bem assim, Júnior, para você sair do poço, eu preciso que você tome impulsão para poder sair. Cara, você não vai entender o que eu tô falando. Você ainda está em queda livre. Agora, se eu encontro o Jair na merda, no fundo do poço, lá, bicho, ele tá sentindo o pé com a lama lá. Eu falo, Jair, isso que você tá é o fundo do poço. Você vai soltar os pesos que você tá carregando, hábitos ruins, alimentação, sedentarismo, vícios e tudo, você vai ficar mais leve, você vai pegar o máximo de impulsão que você quer para você poder subir. Então, por exemplo, tem paciente meu que eu falo a primeira vez, ele volta 2 anos depois, cara. Falou, cara, eu demorei 2 anos para entender o que você falou. É fogo, bicho. É fogo, eu tenho vários pacientes assim. E tem pacientes que, assim, quando a gente lida com gente, vão ter pessoas que vão me achar bom, pessoas que vão me achar mais ou menos, pessoas que vão me achar ruim. E algumas vão te detestar. Exato. Então, assim, eu tenho que estar bem resolvido porque eu sou extremamente crítico comigo e uma garantia que eu sempre falo é, cara, eu vou me doar 100% para a gente poder trabalhar. Agora, quando a gente lida com performance, a relação que a gente tem de cada caixinha dessa não é uma relação aritmética. Eu não somo tudo e divido pelo número de fatores. Então, por exemplo, quando eu lido com dor, eu tenho que trabalhar com alimentação, atividade física, qualidade do sono, a parte emocional e a minha habilidade. Então, eu vou trabalhar com 5 esferas. Então, para eu ter 100% de resultado, eu posso pegar tudo, somar e dividir por 5. Em teoria, vai dar a mesma coisa que eu multiplicar tudo por 1. Só que o que acontece? A relação que a gente tem entre esses fatores, ela é uma relação que se comporta como juros composto. Então, se eu pego, olha, eu, Daniel, vou me dedicar sempre 100%. Então, eu não aceito o seu viés de equação. Agora, se você se dedicar mais ou menos à sua alimentação, 50% da sua atividade física, 50% da sua qualidade do sono e 50% da sua atividade emocional, se você multiplicar isso tudo, dá 7% de sucesso de tratamento. Mesmo sendo 50%. Então, exatamente. Então, quando você entende essa taxa de sucesso de tratamento, que é uma taxa estimada de sucesso, você é mais importante do que eu. Então, eu preciso que você entenda que, cara... peso 4 na equação. Exatamente. Então, se você, por exemplo, chega e eu falo, olha só, Júnior, existe uma quantidade máxima de músculo que eu consigo ganhar por mês. E é o ganho de gordura, o céu é o limite. Essa matemática, ela precisa existir. Porque eu sei hoje que mais ou menos a cada 7, 8 mil calorias em excesso que eu jogo em você, aquilo vira 1 quilo de gordura.
Músculo não. Então, se você pega, por exemplo, intuitivamente, você fala, cara, eu vou ficar sem comer segunda, terça, quarta, quinta. Aí na sexta você já fala bem assim, cara, eu acho que eu mereço sábado sem fio, pé na jaca, domingo vem o remorso. Se eu faço uma média da sua taxa metabólica durante a semana, Deu ruim do mesmo jeito. deu ruim do mesmo jeito. Então, assim, hoje eu vejo que, assim, existem várias modalidades de dieta, existem várias modalidades de treinamento, existem vários, só que eu advogo que primeiro você precisa conhecer o seu ritmo. Por quê? Vai existir uma briga eterna entre você, mente do Júnior, e você, carcaça do Júnior. Até você morrer. Então, essa briga é constante. Se você não estiver conseguindo entender entre vocês, por quê? Todos nós, quando diminuímos, por exemplo, o ritmo de treino, você enfia o pé na jaca e come um pouco mais, você dorme um pouco menos do que deve, o que vai acontecer? Você vai ter sintoma de ansiedade, você vai ter sintoma de autorreprovação. Só que quando você entende o seu jogo, você fala, cara, eu preciso voltar pro ritmo. Eu preciso voltar pro prumo. Então, por exemplo, eu já conheci o Jair para trás, na época que você precisou operar. A cirurgia, você precisa ficar um repouso relacionado à cirurgia. Você perde músculo. A cabeça fica maluca. É batata, não adianta. Com certeza. A batata. Com certeza. Entendeu? Então, assim, quando eu entendo isso, por isso que, assim, o grande brilhantismo do podcast que eu acho hoje é justamente quebrar esses muros. Então, você vai ver pessoas do seu dia a dia conversando sobre temas comuns para dar esse clique. Eu preciso desse clique. De falar bem assim, cara, o jogo é esse. Eu dependo dos meus hábitos para o jogo acontecer. Porque hoje, por exemplo, se eu tenho doenças do hábito de vida e você, por exemplo, é um cara que ronca e tem apneia do sono, você pode ter um AVC. Aí você fala, cara, isso fui eu que construí? Foi, por falta de orientação. Às vezes você fez involuntariamente, mas foi. Ou eu fiz um movimento anormal porque eu vi o Jair fazendo um agachamento com um monte de corrente nas costas. Eu falei, cara, eu vou meter uma corrente dessa. O que vai dar? Merda. E não é matemática, não é mágica, cara, é lógica. O problema é que a galera não quer o tempo necessário para aquilo acontecer. Ele quer o like. Ele quer o like. Ele quer a visualização, ele quer o compartilhamento. Hoje em dia as redes sociais complicam muito. Deixa eu aproveitar também o gancho aqui. Há uns 3 ou 4 anos atrás aí eu era mais esportista do que eu sou hoje. Hoje eu não sou. Hoje eu não tô fazendo nada, Jair. Inclusive, pô, igual a gente conversou já no primeiro podcast aqui, que tinha nós dois. Sim. O Jair já lançou um desafio pra mim aí, pra eu começar. Vamos ver, pra eu começar a ir pra academia. Vamos ver se ele vai aceitar. Tá tentando me levar pro caminho aí. Ele falou que o pessoal quer chegar na mesa aqui e acaba me convencendo. Eu já tô ficando convencido pelo doutor. Quando ele falou que negócio de potência, ele mexeu comigo. Não, e a necessidade, cara. Potência pro futuro, isso aí eu guardei. Isso aí, meu músculo é a minha potência pro futuro. Isso daí eu já guardei na minha mente. Há uns 3, 4 anos atrás eu gostava de pedalar, gostava um pouco mais de correr. Aí eu até comprei esse reloginho aqui do meu amigo Luran e tal. Eu comprei um reloginho com GPS. Então eu monitorava a distância que eu tava indo. Ele conseguia monitorar cada km que eu fazia. Batimento cardíaco também. Batimento cardíaco. Aí ele fazia aquele cálculo lá pelo meu peso e pela minha altura. Se eu tô no nível cardíaco alto, baixo, atividade média, alta intensidade e tal. Fazia todo esse cálculo pra mim e eu fiquei fissurado nisso. Eu comecei a fazer a atividade e tal. Depois eu comecei a bater, tentar falar, não, agora eu vou ficar só na atividade intensa. Vou tentar ficar no intenso aqui. E eu tava batendo mais tempo ali naquele negócio e tal. E tanto na corrida quanto no ciclismo. Esse relógio também monitora sono, essas outras coisas. Ajuda muito, cara. Então assim, depois que eu comprei o relógio, acabou que uma coisa empurrou a outra. Eu já tava com vontade de fazer atividade. E o relógio me ajudou a monitorar isso. Hoje em dia a tecnologia ajuda muito nisso. Agora, esse monitoramento, o cara que começa a fazer uma atividade física, esse monitoramento tanto dele na academia, quanto dele na atividade, quanto o monitoramento de sono, igual você falou, qual a importância disso para você poder ter a dimensão do que está acontecendo? Porque, por exemplo, eu nessa minha época, eu sabia, era batata, se eu fizesse um pedal de mais de 20 km, eu dormia melhor. Era batata. O que acontece, Júnior? Hoje eu vejo que, assim, a informação sozinha, ela não tem muita utilidade. Você tem que saber o que é. Uhum. Então, por exemplo, se eu chego pra você, vamos colocar, e você tá começando a ver, eu tô aquilo, eu vou batendo meus recordes, tô batendo aquilo. Aí, suponhamos que você não se hidrata direito. Ok. Você não se alimenta direito. Você não descansa direito. Aí você vai ter uma condição que a gente chama de rabdomiólise, ou seja, você vai ter uma lesão muscular por excesso de treino.
aquele tecido que morre libera alguma substância que você pode ter uma lesão renal aguda, uma insuficiência renal aguda. Você já pegou algum caso assim? Já. Então, tanto que, por exemplo, maratonistas de longas distâncias, no final no final da corrida, às vezes o cara urina sangue, cara. O cara não tá nem aguentando andar direito. Então, assim, o problema, óbvio, existe uma coisa que as pessoas precisam entender que existe. Atleta de alto rendimento, que é uma coisa. Uhum. Nós estamos falando de hábitos de vida saudável, que é outra coisa. Sim. Tá? Agora, o problema é, se você quer, eu quero treinar ou competir como um ciclista profissional, a pergunta é, você está disposto a fazer tudo aquilo que ele faz? Por quê? A questão é, suponhamos que, sei lá, você bebeu à noite, marcou para ir pedalar lá daqui a Guarapari com o pessoal. Uhum. Cara, a lesão muscular do álcool acontece, você dormiu mal à noite e tudo. Então, assim, aí você vai ter aquela monitorização, mas você pode estar se machucando. Então, assim, os sensores e os monitores, eles são importantes? São, mas o conhecimento científico é melhor. Sim. Então, os sensores não substituem o nutricionista te acompanhando, não substitui o educador físico. Por quê? Às vezes, você vai estar fazendo uma atividade cardiovascular, que é o ciclismo, mas você não vai estar fazendo o treinamento muscular que precisa para você fazer aquilo. Você já viu o diâmetro da coxa dos ciclistas profissionais? Olha na praia o diâmetro da coxa dos ciclistas que correm aí. Uhum. A galera fica com um cambito. Então, assim, quando você começa a entender que existe a mecânica, você pode fazer? Cara, pode. A atividade cardiovascular, ela vai te liberar mais hormônios do prazer? Sim, por isso que você dorme melhor depois. Exatamente. Só que você tem que mesclar aquilo. Então, existe uma coisa que é você dar uma voltinha de bicicleta, existe uma coisa que é você pedalar 50 km. Por exemplo, eu moro em Domingos Martins, eu subo e desço todo dia. Vira e mexe, eu vejo a galera subindo a serra de bicicleta. Eu vejo uma galera forte subindo de bicicleta? Vejo. Mas eu vejo uma galera com sobrepeso subindo? Vê também. Só que aí você fala, cara, essa galera com sobrepeso, eles poderiam estar fazendo o quê? Cara, pedala perto, faz uma dieta, faz um fortalecimento, se protege para poder fazer aquilo. Não é para aquela pessoa. Uhum. Entendeu? Então, assim, existe uma adequação entre a estrutura corporal condizente para aquilo e o que você quer executar. É igual você chegar para mim e falar bem assim, olha, eu trabalho com frete. Aí eu tenho um assaveiro. Aí eu falo, não, beleza. Aí você chega lá, eu tenho uma pedra para carregar de granito. Vou botar no assaveiro, o que vai acontecer? Vai estragar meu carro. É fácil a gente entender isso. O nosso corpo é a mesma coisa. Se você incutir nessa carcaça uma estrutura de potência maior do que ela aguenta, ela vai dar sensores... Vai bater motor. Exatamente. Então, assim, hoje, o que eu vejo? Você pode fazer tudo, desde que você esteja disposto a se preparar para aquilo acontecer. Fiz sem estar preparado, você não merece o êxito. Você vai ficar o quê? Com a parte ruim. É onde vem estiramento muscular, lesão articular. É batata para isso, cara. Por isso que a gente precisa fazer com orientação. Porque cada vez a gente está fazendo mais velho. Então, quando eu comentei aquele negócio da curva do envelhecimento, por que a nossa curva do envelhecimento está achatada? Por causa da obesidade. Então, se eu não trabalhar com hábitos de vida, e a gente já viu, por mais que você malhe, 80%, 90% da perda de gordura é o que eu como, não é o que eu malho. O malhar, o treinamento é para a estrutura muscular. Então, eu preciso ter esse ajuste. E aí, não adianta, por exemplo, falar... Existem algumas pessoas que desenvolvem aversão a um alimento. Então, eu quero emagrecer, eu vou parar de comer carboidrato, por exemplo. Cara, você não vai emagrecer nunca. Você vai perder músculo. Esse é o pior erro. Você vai perder músculo. Entendeu? Então, assim, se você não pegar a ciência, por quê? A nutrição é uma ciência. A biomecânica é uma ciência. A medicina é uma ciência. A educação física é uma ciência. Então, não tem uma receita de bolo. E a gente vai ter que individualizar para cada pessoa. Tá tudo interligado, não tem Entendeu? jeito. Mas, Daniel, na sua clínica lá hoje, um paciente chega reclamando de dor, e quais são os outros profissionais que você trabalha em conjunto? E além disso daí, vou fazer outro gancho aqui. Existe aquela dor que é normal ou não tem dor normal? Tudo é anormal? Cara, a dor sempre vai ser um sensor
de que tem alguma coisa errada. Né? É uma luz no painel do carro que tem alguma coisa errada. Entendeu? Pode ser alguma coisa tranquila de resolver, pode ser alguma coisa grave de resolver, tá? Mas não é normal ter dor. O que é o normal? Eu negligenciar a dor, porque eu não entendo o que é a dor. Normalmente a gente acha que a dor é uma coisa que atrapalha. É igual a luz de ignição do Chevrolet. Mas aí que tá, nunca. Muitas das vezes a dor, ela pode resultar de um trabalho muscular, e aí você tem a plena certeza que realmente você trabalhou aquela musculatura de forma correta, entendeu? Sim. Então, às vezes, pode ser um indicativo ruim, existem mas tipos de dor. Exatamente. Exato, Dependendo da dor, pode ser algo bom, porque está indicando que você fez um trabalho muscular correto. É por isso que, por exemplo, hoje, eu não consigo desempenhar o trabalho que eu desempenho com a taxa de sucesso que eu tenho sozinho. Eu não consigo fazer isso. Então, assim, eu sou um grande defensor da equipe multidisciplinar para o tratamento das doenças musculoesqueléticas de uma maneira geral. E enumera novamente quais são essas... Então, assim, hoje eu tenho junto comigo nutricionista, nutrólogo, reumatologista, educador físico, geriatra, endocrinologista, entendeu? Psiquiatra. Então, existe um grupo... Tudo interligado. Entendeu? Porque se eu não entendo que cada um vai contribuir com uma coisa, não funciona. É porque a gente quer o resultado rápido e não é assim. Então, assim, hoje quando a gente lida com performance... Você tá com quanto de idade? 36. 36. Então, o Júnior hoje é fruto de uma história de 36 anos, cara. Exato. Se você chega no meu consultório hoje e quer que eu resolva uma coisa que tem 36 anos de história com uma semana, a minha escala temporal de ajuste de comportamento, ela é em meses, semestres e anos. Então, se você demorou 36 anos para chegar onde você chegou, e se eu demorar mais 36 anos para te acertar, nós estamos no lucro. É essa que é a questão. Nós não vai ser em um mês, uma semana. Exato. Né? Então, assim, quando você pega hoje... E aí, o conhecimento dos atletas de alto rendimento ajuda muito a gente. Você acha, por exemplo, que um jogador de futebol de alto rendimento se machuca pouco? Ele se machuca muito. Ele vive machucado. Ele vive machucado. Ele vive no limite também. Ele vive no limite, mas ele tem uma estrutura para poder fazer a reabilitação, para comer, para descansar, direto. Só que o que acontece? Óbvio, ali é um atleta de alto rendimento. Só que muito do conhecimento de alto rendimento a gente vem trazendo para as pessoas comuns. Com certeza. Então não dá para você fazer isso intuitivo. Então, por exemplo, hoje, eu, Daniel, não acredito ser possível tratar qualquer doença musculoesquelética, por exemplo, qualquer doença articular, sem atividade física muscular. Não existe como. Então, por exemplo, você vê vários pacientes ou várias pessoas falam, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso fazer atividade física porque eu tenho, por exemplo, um problema no joelho. Eu tenho um problema na coluna. Não existe isso. Então, o fato de você só conseguir tirar essa mentalidade ruim da população, cara, já é meio caminho andado. Porque o nosso corpo não é feito para ficar parado. Ele atrofia. Então, se hoje eu consigo tirar isso daí, porque a gente cada vez quer fazer mais. Um exemplo. Chega muito no meu consultório pacientes com dor, querendo estudar para passar em concurso. E a queixa é unânime. Problema de memória, concentração, raciocínio, lógica, queda de perfil. Aí você vai ver aquele cara que dorme 2, 3 horas, não come, ou come mal, tá ganhando peso, não faz atividade física. A carcaça só piora. A postura do cara, ela vai fazendo assim, ó. O que acontece? Com certeza, o cara não vai passar em nada. Com certeza a parte hormonal desse cara tá toda desregulada pela má alimentação, falta de sono, privação de sono. Entendeu? Então, o cara não vai passar, porque ele não vai conseguir assimilar aquilo. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com aquisição de conhecimento, você já percebeu que, por exemplo, criança, você, antes de terminar de ensinar, ela já aprendeu. É uma condição que a gente chama de plasticidade neuronal. Tá? Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai perdendo isso daí. Essa habilidade espontânea de aprender qualquer coisa. Então, por exemplo, uma criança hoje consegue aprender vários idiomas tranquilamente. Hoje, se você quiser aprender um idioma novo, já é mais difícil. Por volta dos 30 e poucos anos, essa habilidade de adquirir novos conhecimentos, ela vai ficando mais seletiva.
E aí tem duas coisas que fazem com que eu consiga abrir esse leque de criar conhecimento. Tá? Uma, sono de qualidade. 90% da população brasileira dorme mal. E outra, treinamento muscular resistido. Existem alguns hormônios que você libera quando você esmaga a musculatura que age lá no cérebro, fazendo você criar o circuito de memória. O nosso circuito de memória, imagina como se fosse o seguinte: eu chego para você agora e te ensino uma coisa. Então eu estou te entregando um livro em branco e eu vou te entregar uma caneta sem tinta. Então você vai riscar profundo na folha e à noite você vai falar bem assim: à noite eu passo a limpo. Certo? Só que à noite eu preciso de um determinado momento do sono, que é o sono profundo, que a gente chama de sono REM, é onde eu vou te entregar uma caneta para você passar limpo aquele conhecimento. E aí você fecha aquele livro e guarda na biblioteca, que seria as suas memórias. Se você não dorme no momento certo, na qualidade certa, na profundidade certa, você não vai ter o tempo e a caneta necessária para fazer aquele conhecimento. Aí aquilo que você riscou profundo é igual quando você guarda a nota fiscal, você já viu? Você guarda a nota, 6 meses depois não tem mais nada. O nosso conhecimento é a mesma coisa. Então, por exemplo, quando você pega, por exemplo, um paciente de 90 anos com Alzheimer, o cara lembra vividamente o que ele fez quando ele era criança. Porque lá naquela época ele tinha aquela caneta na hora certa do sono para poder fazer no livro do conhecimento. Mas ele não lembra às vezes o que ele tomou de café da manhã. Então, quando a gente trabalha com memória, concentração, raciocínio e lógica, até nisso os hábitos de vida impactam. Porque você quer evocar rapidamente um conhecimento e hoje você tem um bombardeamento de informação absurda. Por exemplo, eu sou da época que eu fiz meu ensino fundamental e meu ensino médio, nem existia internet. Para eu fazer um trabalho de escola, eu ia na biblioteca. Também. Cara, e hoje você tem o chat GPT, irmão. Que já faz o negócio pronto melhor do que nós tudo junto. Aí, André rindo lá. Entendeu? Então, esse é um tipo de coisa que se eu não entender a biologia do conhecimento, cara, e isso, volto, é matemática. Isso são neurotransmissores, isso é circuito. Então, quando você pega hoje, por exemplo, quando eu estudava, por exemplo, anatomia, eu tinha um livro de anatomia. Então, se eu pegasse o livro, lesse de ponta a ponta, eu ia saber, cara, eu sei 100% da anatomia, certo? Hoje, se eu digito na internet, em menos de um segundo eu tenho, sei lá, 10 milhões de artigos de anatomia. Aí eu vou falar, bicho, eu vou ler igual um maluco, no final de um ano eu tô lendo 24 horas por dia. Aí você me pergunta, Daniel, você sabe quanto de anatomia do mundo? Não sei. Você não tem como mensurar. Então, essa parte, volto, isso é comportamento, cara. Isso é matemática. Uhum. Então, se você não entender o seu comportamento, a conta não fecha, cara. Aí nada tá bom. Entendeu? Daniel, você citou... Vamos aproveitar esse gancho aqui, vamos dar uma pausazinha para você falar do gel aí, ó, do gel termogênico que você trouxe. Claro. Aí, dá aquela fala pra gente aí do gel. Aí, doutor, Pessoal, doutor já tem um, né? Mas, ó, doutor já vou, tem um, mas doutor já tem, mas eu vou presentear ele, né? O gel termogênico, leva meu nome, o gel termogênico Jair Gomes, ele aumenta o aquecimento na região da aplicação, fazendo com que haja um aumento da irrigação sanguínea e, consequentemente, vem vários benefícios. Aumentando a irrigação sanguínea na região, vem uma maior produção de colágeno. Então, a plasticidade da pele, a elasticidade da pele, ela melhora bastante. Ameniza estrias e ameniza a flacidez. Aumentando também a temperatura na região, faz um aumento da perda de líquidos na região. Então, a pessoa acaba perdendo, no local da aplicação, retenção de líquidos. Fazendo também com que o aumento da temperatura faz com que haja um desprendimento das moléculas de gordura que na atividade física a pessoa consegue eliminar com mais facilidade. E algo aqui relacionado à profissão do doutor é o quê? Com a musculatura mais cheia de sangue, ela fica mais responsiva aos comandos. Então, com a musculatura aquecida, e o gel ele propicia isso, a agilidade no aquecimento da musculatura, a pessoa consegue ativar mais a musculatura. Vamos lá, eu vou fazer um agachamento. Se a pessoa tiver aplicado o gel antes de fazer o aquecimento,
a musculatura vai ser mais responsiva. Ela vai estar mais irrigada com sangue, Exato. com isso ela é mais responsiva. Mais responsiva aos Então comandos do ela cérebro. auxilia no desempenho. É desempenho, exatamente. Há uma ativação maior da musculatura. Daniel já presenteei ele uma vez, mas tá levando um aí. Obrigado. Já deve ter obrigado. acabado o outro. Já deve ter Já, acabado o outro. Tá já. usando direto. Bom esse daí. Tá usando já. direto. Pessoal, e quem quiser o gel termogênico, eu vou colocar aí embaixo na descrição o endereço do site, tá? Ou me manda um direct lá no meu Instagram. Valeu! Aproveitar o gancho aqui também, mandar um abraço pro nosso amigo Luran Santos, da LS Smart Box, Ótimo. que é o nosso primeiro apoiador aqui do nosso Ótimo. podcast. Luran, Ele ajuda. Ó, posso tirar o meu Bulova e colocar o seu também, tá? Ele tem também celular, ele vende celular, né? Ele é especialista só em iPhone e Xiaomi. Que Então ele sensacional, vende só cara. celular de alto padrão, celular de alto desempenho, né, que ele fala. E também dentro da linha do Xiaomi tem várias linhas que dá pra você explorar, mas mesmo os mais baratos da linha da Xiaomi, celulares aí de R$900, tem um desempenho muito bom pra quem tem empresa, pra quem quer botar uma equipe com celulares de qualidade, né, pra você poder botar uma equipe com celulares de qualidade, você consegue. O legal do seu relógio que eu olho, cara, é que ele não é aqueles pequenininhos que parecem de É. criança, Não, né? é legal, cara. Aqueles que, Não, é. que você ganhava vinha com pirulito. Aí ele tem Porque tudo é, aqui, se eu as quiser puxar, funcionalidades. Só que ele funcionalidades é mais aqui. elegante, ele é mais bruto também, né? É, e eu troco a pulseira dele, né? Quando eu vou sair pra algum lugar, eu boto essa pulseirinha de couro aqui. Quando eu vou pro Irado, podcast, e aí irado. quando eu vou fazer uma atividade física, eu boto uma de plástico, que tem lá de borracha, Legal. porque ela não agarra o suor, né? Fica mais fácil de Luran, levar. meu braço é grande, mas o pulso é o mesmo, tá? É, não, dá pra usar, né? Dá pra usar, né? Luran Santos, então é Luran_Santos lá no Instagram, você consegue Sensacional. achar ele lá. Aproveitar também, o doutor trouxe um presente aí pra deixar no... Pois é. Como é que é essa história aí? Eu falei com o doutor Daniel Calegari que assim, todo convidado a gente pede um presente pra que faça parte aqui do cenário do podcast. E aí ele me xingou, ele falou, pô, você foi me avisar logo em cima da hora e tudo. Eu falei, ó, você é neurocirurgião, você me dá o que você quiser aí, se dá um bisturi, alguma coisa. Então, doutor, o que Ele que não ia você te dar um trouxe? bisturi, né? Pô, deixar um bisturi Exato. aqui. Então, assim, o Jair me Vai colocando que alguém sempre se corta. em furado, né? Então, assim, eu acho legal isso. Isso aqui é um dos instrumentos principais que a gente usa, que é o nosso martelo de reflexo. Isso é um instrumento que eu uso do trabalho. Eu estava no consultório. É aquele martelinho que a pessoa fica Isso. sentada e você dá com ele no joelho? Exatamente. Ô, louco. Entendeu? Então ele monta aqui, né? Monta e desmonta, né? Então aqui é um presente meu para você. Aí esse é o martelo, então. Esse é um dos martelos. Vira teu joelho. Se Vou você dar uma bater- retada Se você nele. bater no meu joelho, vai parar lá embaixo. Exatamente. Legal. Pô, puta do presente, doutor. Obrigado. Isso aí, Obrigado meu mesmo. amigo. Pô, é maneiro, cara. Deixa eu ver esse aqui também, pô. Curioso, sou curioso, cara. Você usava no trabalho até Usa, agora? tava usando agora no consultório. Só perdeu um martelinho dele, cara. Ué. Vou dar uma martelada em você daqui a Exato. pouco, você vai ver. Eu posso fazer o teste pra você. não, tô fora. Daniel, pra gente finalizar, Ele tá até meio tortinho, o doutor batia forte. acredito que sim. Me fala das atividades físicas, que eu sei que você é um defensor da atividade física, da boa alimentação, da suplementação. E me fala das suas atividades físicas. Me fala o que você faz, o que você tá treinando agora. Ó, agora, porque assim, a pandemia bagunçou a vida de todo mundo. Tá, Jair? Todo mundo. Então, assim, antes da pandemia, eu tinha um ritmo de treinamento muscular, de prática de atividade de arte marcial. Então era uma eu coisa lembro, que assim. eu convivia mais com você nessa época. Só que a pandemia ela deu uma reviravolta para tudo, né? Então assim, deu uma reviravolta profissional, deu uma reviravolta pessoal. Então hoje basicamente eu mantenho o quê? Treinamento muscular resistido, musculação tradicional na academia, Sensacional. tá? E dieta. Então hoje são as duas coisas. Por quê? A arte marcial era uma coisa que eu fazia por lazer. Então, obviamente, eu tenho que ser coerente com Paixão, aquilo que né? eu prego para Paixão. todo mundo. Tá? Então, assim, hoje, treinamento muscular resistido e dieta é a base que eu tenho. Eu encaro isso como remédio. Então, hoje, treinamento muscular, a alimentação e o sono são os 3 pilares que eu preciso. Então, Tem a eu me necessidade. conheço. Eu preciso de X horas de sono, com tal situação de treino, com tal situação alimentar, com tal composição corporal, para ter o ritmo de performance que eu tenho de vida. Tá? Obviamente que assim, a partir do momento que as coisas vão diminuindo, os projetos vão dando um tempo, a gente vai conseguindo fazer os prazeres. Então, por exemplo, eu particularmente gosto da arte marcial. Eu gosto disso, entendeu? Mas eu gosto como lazer.
Agora, como remédio, cara, musculação. Então, ótimo. hoje, tanto que quando eu pergunto para os pacientes sobre atividade física, alguém fala bem assim, mas eu não gosto de musculação. A minha resposta é na hora. Eu falei, eu não te perguntei isso, cara. Você vai ter que fazer. Entendeu? Então, assim, Então, por essa daí mais... seria a resposta pra mim, que eu não gosto de musculação. Não, mas não tem Exato, jeito, mas não não tem pra onde tem, correr, cara. cara. Não, agora você Ó, fala você- assim, não, vamos dar uma corridinha aí. Você não eu posso funciona. segurar a cara, Então, não mas sei é que não, tá, Júnior, você tá entendeu? chegando na nossa casa dos 40, aí depois vem 50, Porque o problema 60, é... 70. Você tá me convencendo. A grande cara, você tá me vantagem, convencendo. por exemplo, hoje do treino muscular resistido, e aí obviamente tem várias modalidades de treino de musculação, tá? É que, por exemplo, você consegue trabalhar o corpo como um todo. Você consegue resolver assimetrias, então eu consigo separar. O problema maior é que muita gente não é capaz de ficar com a própria presença. É por isso que, por exemplo, o treino coletivo empolga. Que às vezes a sua presença não basta para você. Agora imagina, você vai pra academia, você coloca aquele fone ali e você vai ficar com você mesmo 1 hora. A pergunta é, você é capaz de fazer isso? É essa que é a questão. Porque, por exemplo, eu quando vou pra academia, cara, eu não converso com ninguém, cara. Eu vou para a academia. É, comigo é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você vai pra academia e fica 3 horas malhando, cara, tem alguma coisa errada. É a primeira coisa. Se você tá malhando tem 2 anos e tá com o mesmo chassi, tem alguma coisa errada. Se você vai malhar e você não sai de lá suado, tem alguma coisa errada. Se você entra maquiada e sai maquiada, tem alguma coisa errada. Então você tá indo, por exemplo, pelo benefício da musculação, você tá indo por um post. Então, Qual o tempo mais médio? Assim, depende do que você quer, cara. Por exemplo, hoje, particularmente eu acho 1 hora, que né? 1 hora 1 hora tá você de bom consegue tamanho. fazer um treino com um volume muito bom. Porque o que acontece? 1 hora mais ou menos. Treinar demais também é ruim. Eu já fui na academia também. Já teve um tempo que eu fiquei tentando Você me entendeu, adaptar à Júnior? academia. Por quê? Nessa época aí, eu gastava no máximo 1 hora. Se eu fosse parar pra fazer tudo que eu tinha que Então, fazer, mas na era 1 verdade é hora. assim, cara. Com o Daniel deve ser a mesma coisa. Nossa vida hoje é tão corrida, então a gente tem que adaptar a atividade física ao nosso ritmo de vida, Sim. ao trabalho. Sim. Então, 1 hora, se ele consegue... Você faz quantas vezes por semana a musculação? Ah, mais ou menos umas 3, 4 vezes. 3, 4 vezes. Se ele consegue dividir, separar esses horários, cara, tá de bom tamanho. Ele conseguiu adaptar a atividade física, que é o básico ali para que ele tenha uma qualidade de vida, saúde e tudo, ao ritmo de trabalho dele. A gente tem que fazer isso, adaptar o treino à sua vida ou a sua vida ao treino. Só que a sua vida ao treino só se você for um atleta profissional. Você tem que adaptar a sua vida ao quê? Seu trabalho, suas responsabilidades. E a atividade física é uma responsabilidade Com também. certeza. Aí você tem que encaixar. Entendeu? Daniel, musculação. Agora, suplementação. Uma suplementação básica, assim. Aí tem que puxar um pouco a sardinha pro meu lado, né? Que eu tenho uma loja de suplementos. Se a maioria dos seus pacientes, você deve indicar para um nutricionista, né? Que é a Nayara, né? A nutricionista. E uma suplementação que seja básica para todos eles. O que você acha? Hoje eu vejo o seguinte, assim... Existe casos e casos. Sim, sim. Mas algo básico que todos hoje realmente do ponto podem de vista vir a usar. de suplementação, porque assim, eu sou sempre um defensor da medicina baseada em evidência. Então, assim, existe uma coisa que é a experiência pessoal e existe uma coisa que é o que eu tenho de comprovação científica. Então, assim, hoje para os pacientes que a gente vê que tem comprovação científica do ponto de vista de suplemento, por exemplo, whey protein, indiscutivelmente, hoje é considerado como um alimento. Não, é uma fonte de alimento. Né? Então, assim, eu falo há isso pouco também. tempo, e não é há tanto tempo assim, se tivesse um pote de whey em casa, era capaz de sua mãe falar que você estava fazendo coisa errada. Um pote de whey, tá? Então, whey protein, pré-treino, creatina, cafeína, são substâncias que comprovadamente têm efeito cientificamente comprovado. A glutamina, para alguns casos, Sim, tem indicação. exatamente. Agora, isso daqui de nada adianta se eu não tiver uma alimentação saudável. Não existe como, por É o exemplo, básico. tomar creatina e comer McDonald's. Exatamente. Entendeu? Então, assim, hoje quando a gente fala de pilar de construção, a construção de uma casa ela começa na sapata, na fundação. Então, a fundação é o quê? Cara, comida de verdade, ponto. Sem mimimi.
comida de verdade. Então eu preciso de uma quantidade boa de carboidrato, eu preciso de uma quantidade boa de gordura, boa de proteína, boa de fibra. Comida da roça, né? Comida da vovó, da roça né? convencional, ponto. Balanceada na quantidade, qualidade e divisão de tempo necessária para o seu perfil corporal e seu perfil metabólico. E em cima disso, vem a cereja do bolo, que é onde entra a suplementação. Então, a parte de suplementação proteica, a parte de creatina e performance muscular, a parte de estímulo para treino e pré-treino, entendeu? Então, assim, hoje, dentro dessa ciência, você consegue fazer muita coisa. Por exemplo, hoje tem paciente meu que a gente precisa ganhar volume muscular e o cara às vezes treina 7 dias por semana. O cara não descansa nada. Aí você fala, bicho, vamos fazer o seguinte, para você crescer, você vai treinar 3 vezes por semana. Você vai descansar 4 dias. Não, se ele tá na musculação querendo hipertrofia, ele vai achar que é um absurdo, ele não vai crescer assim. Exato. E aí, por exemplo, quando você entende de biomecânica, por exemplo, a gente tem a falsa impressão que para eu ficar forte eu preciso pegar muito peso. Certo? Você já foi na academia, você sabe disso. Se eu chegar pra você e falar bem assim, então, Júnior, eu vou te entregar um halter de 20 quilos, você vai ficar segurando esse halter durante 10 minutos. Brother, você vai ter a sensação que tem 1 tonelada e vai continuar os 20 quilos. Então, eu tenho estímulo de cadência, eu tenho estímulo de resistência, eu tenho isometria, eu tenho várias técnicas para eu ganhar volume. E o ganho muscular, você não ganha de aspecto meteórico. Ele é igual a ação da bolsa, você sobe caindo. Então você vai ter um platô, você vai ter que mudar o estímulo, vai ter hora que você vai emagrecer, vai ter hora que você vai ganhar músculo. Então assim, por exemplo, para você ter a estrutura corporal que o Jair tem, cara, foi mais de 30 anos batendo cabeça, cara. Anos. Foi 37 anos batendo cabeça. E se você pega, por exemplo, a série histórica de estrutura corporal, você consegue ver onde que a tecnologia entrou ali. Exatamente. Você vê pelo brilho da pele, você vê pela carcaça. A cara tá velha. A qualidade. Agora, a qualidade... Não dá uma calhada também, né, tá bicho? velha, Eu tento dar uma melhorada. Mas se Verdade você seja pega... dita, né? Para! Se você pega, por exemplo, Mike Tyson. Pega o Mike Tyson na época que ele tava no auge e pega a estrutura corporal dele hoje. Você vê maturidade muscular. Bastante. Cara, o cara tá um cavalo, bicho. Percentual de gordura entendeu? bom, né? Pra Exato. idade, né? Então, assim, se você entende hoje que, cara, muito que era feito intuitivo, você tem tecnologia hoje pra saber. Cara, hoje eu consigo, avaliando a sua estrutura corporal, dar uma nota no seu chassi que pode ir de um Uno a uma Ferrari, cara. Eu consigo saber onde é que você tá. Que é a idade biológica, né? Exato, Idade mas aí biológica, você vê pela estrutura corporal. Sim. Então a sua Tudo é levado estrutura em conta. corporal traduz pra mim o que que você é. Então, por exemplo, hoje, No meu caso, aí vai ser um KK Sherry. entendeu? Então, Atrás do Uno ainda. Vamos fazer Entendeu? essa avaliação depois com o então doutor. se você pega hoje e hoje eu sou capaz de avaliar uma pessoa sem nem conversar com ela, cara. Se eu chego hoje eu vejo, cara, o Jair tem uma estrutura muscular grande e o percentual de gordura baixo. Ele não precisa falar pra mim que ele faz atividade física, cara. Não tem como o cara ser desse jeito sem fazer atividade física. Entendeu? Então, assim, o perfil corporal hoje, ele traduz muito mais do que você fala. Então, não tem como mentir. Se eu chego hoje, faço uma avaliação corporal com você, faço um plano alimentar e um treino. Você volta 6 meses depois, cara, você tá igual. Não tem como você falar pra mim que seguiu. Não tem como você falar pra mim. Não tem como eu mentir pra matemática. É matemática. É matemática. 1 mais 1 é 2. Entendeu? Então, assim, quando a gente lida com comportamento, óbvio, a ciência médica ela não é exata, mas o metabolismo é matemático. Então, o que eu me apaixonei dentro dessa área, quando eu falo de dor, de performance, de dores musculoesqueléticas, é porque, cara, eu gosto de exatidão. Eu gosto de matemática. Então, não tem barganha. Entendeu? Então, assim, a minha conversa sempre é uma conversa clara, mas não tem barganha. Pra isso eu sou autoritário, é o meu jeito. Entendeu? Se não for do meu jeito, procura outro. Aí assim, doutor, uma última agora aqui, porque a gente já tá... Segundo o André, aí a gente tá entrando em 1h30 já de podcast. Eu tô preocupado também, porque o doutor Daniel, ele abriu abriu um espaço na agenda. Ele tem uma cirurgia daqui a pouco pra fazer. Então nós vamos liberar ele aqui. Eu tenho uma última pergunta dupla. Nem cortando, olhando o relógio, mas eu tô olhando, tô preocupado com ele, que ele tem que partir daqui pra Eu tenho uma última pergunta dupla aqui pra fazer e a gente... E você vê aí se a gente vai encerrar, se o doutor quiser fazer mais alguma coisa pra poder encerrar também, fica à vontade. O que você falaria pra mim, que tô querendo começar uma atividade física,
os conselhos que você me daria e o conselho que você daria pra um Jair da vida que já faz há muito tempo. Júnior, cara, a primeira... Esse conselho é pra todo mundo, Sim, né? sim. Pra todo Eu mundo. acho que assim, eu tô tentando pegar a galera que tá no nível do Jair a primeira coisa que eu vejo alguma coisa. é uma questão, por exemplo, introspectiva. É você com você mesmo. Quais são os seus planos de vida? O que você quer ser? O que você pensa em ser, por exemplo, daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Eu queria ser grande igual o Jair, mas só que eu já vi que eu vou ter que malhar 37 anos. Já fiz exato. as contas, acho que não vai colar. Exato. Porque o que acontece? Dependendo dos seus ideais de vida, existe um método para aquilo acontecer. Então a primeira coisa é, cara, eu quero chegar até que ponto? É igual um voo. Você não vai pegar um voo num avião que você não sabe onde ele vai. Entendeu? Então assim, eu quero chegar a tal ponto. Aí a segunda pergunta é, eu estou disposto a fazer aquilo? Porque senão não é para você. O problema maior é que todo mundo quer chegar no topo do Everest. Mas nem todo mundo está preparado para o ar rarefeito que tem lá, cara. Entendeu? Então, quanto mais alto você quer ir, mais rarefeito é o ar. E aí, mais difícil é você conseguir chegar naquilo dali. Maior é o preço. Então, assim, eu não sei se você já teve a experiência de chegar em algum lugar que tem um ar rarefeito. Eu já tive a experiência, cara, é horrível. Eu tava com uma estrutura muscular boa, tava treinando pra caramba. Eu fui tava esquiando lá quando eu fui conhecer a neve, eu fui esquiar na França. Então tem um pico lá que tinha 3.500 metros de altura. 50% de ar rarefeito. Irmão, que sensação horrível, brother. Puxa, o ar não vem, né? Não vem. Aí você olha pra baixo, o piso era de vidro. Então você olha pra baixo, você vê aquela... É uma sensação que você puxa. Influencia mais ainda, né? Agora imagina a galera que vai mais alto. Então assim, a questão hoje é o seguinte. Se você sabe onde você quer ir, e aí é onde entra o autoconhecimento e o mérito, você tem que fazer por onde? Então, eu quero ser, suponhamos que aí fica fácil. Você tem uma estrutura que está nesse âmbito aqui de Vila Velha do ponto de vista de comunicação audiovisual. Então, você tem essa estrutura corporal para fazer isso daqui. Suponhamos que você seja um exímio dentro disso com essa estrutura. Aí, suponhamos que o governo do Brasil chame você para tomar conta da comunicação do Brasil inteiro. Você acha que esse chassi ia dar conta? Não vai dar conta. Você não vai aguentar pressão. Vai dar merda. Então, tudo depende do que você quer. Eu quero isso, eu quero muito. Cara, então não tem mimimi, brother. Você vai ter que fazer. É onde entra a musculação, é onde entra a alimentação, onde entra o treino. Cara, mas é chato. Não tô te perguntando, irmão. Você vai ter que fazer. Então, por exemplo, quando você pega aquele atleta olímpico que tá lá ganhando a medalha, cara, você acha que a vida daquele cara é fácil, brother? Você vai ver aquela moça do Bolshoi dançando lá, que parece que o negócio tá em câmera lenta. Você já viu o pé da bailarina, irmão? Entendeu? O problema é que a gente quer só o gostosinho do negócio. É essa que é a questão. Então, qual é o conselho que eu te dou? Cara, entenda o que você é e mete a cara. Agora, não dá pra fazer isso sozinho. Não dá. Não dá, porque você vai se machucar. Não dá. É essa que é a questão. A crítica que eu vejo hoje, porque nem tudo é aplicativo no celular e nem tudo é blogueiro. Então, passa no nutricionista. Você vai passar no médico para saber se os hormônios e as vitaminas estão ok. Você vai começar com o educador físico para te treinar, porque senão você vai se machucar. Entendeu? Porque às vezes você tá fazendo um treino num lugar adequado, mas não é para você naquele momento. Você vai fazer um agachamento e te dá problema. E todos esses, complementando o que o Daniel tá falando, todos esses profissionais, eles vão fazer com que você se conheça. Você vai conhecer um pouco mais de nutrição e qual o resultado dessa nutrição no seu corpo. O profissional de educação física vai fazer você conhecer o seu corpo, ativar musculaturas que você nem sabia que existia. E aí você vai se autoconhecer e se autopreservar também. Por exemplo, perceba na academia, homem fazendo stiff e mulher fazendo stiff. A noção corporal como é diferente. Postura, ativação muscular. A postura, ativação diferente. muscular. Entendeu? Então, assim, quando você começa a ver que é conhecimento, e esse conhecimento ele vai te dar potência, cara. Sim. Entendeu? Aí, por exemplo, eu faço um treino muscular resistido convencional, de máquina. Puta, eu vou começar a ter uma noção corporal melhor, eu vou começar, por exemplo, a treinar calistenia. Cara, você já tem uma outra noção corporal.
Puta, eu vou começar com pilates junto ali. Então eu vou trabalhar com alongamento, flexibilidade, postura, equilíbrio. Cara, tem paciente hoje que não consegue fazer uma cambalhota, cara. Tem paciente hoje que não consegue amarrar um cadarço no... Incrível. Entendeu? Então, nós estamos falando desse grau de funcionalidade, desse grau de encurtamento, por exemplo. Uhum. Entendeu? E aí é onde a gente vai falar, eu quero ter 70, 80 anos com performance. Cara, então você tem que ter 40 com performance, 30 com performance. E a performance que o Dr. Daniel tá falando, de 80 anos, não é performance de você dar cambalhota, ou puxar um caminhão, levantar um carro. É performance de sentar num vaso sanitário e levantar sem ajuda. Exato. É caminhar sem ajuda. É carregar bolsa de supermercado. E fazer compra, ir à feira. Fazer compra, dirigir. Entendeu? Dirigir. Então, assim, esse é um tipo de coisa que se, por exemplo, eu gostaria muito de ter esse conhecimento que eu tenho hoje com 18 anos de idade, cara. Exatamente, e eu também. Eu ia ser maior que o Jair. E eu também. Eu ia ser maior que o Jair. Eu ia ser mais forte. Não significa que eu ia ser maior, mas eu gostaria de ser mais Entendeu? forte. Eu ia porque o mundo é mais fácil. O mundo é mais... Não é fácil você ter aquele tamanho. Uhum. Mas o mundo é mais fácil, cara. O acesso ao conhecimento é mais fácil. Exato. Entendeu? Então, assim, hoje, quando você pega esse conhecimento, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu era pequeno, minha mãe, hoje, ela é doida da cabeça que ela educou 4, cara. Então, bicho, lá em casa nós somos em 5 homens. Papai, nós 4 e mamãe no meio disso daí. Quando a gente ia no restaurante, ela só perguntava pra nós bem se você tá com muita ou pouca fome. E tinha uma regra em casa que não existia deixar comida. Então, se eu não comesse agora, papai guardava o prato, a próxima refeição, eu ia comer aquele prato, se tivesse fome, continuava a comida. Então, a gente ia num restaurante, mamãe fazia o nosso prato, e tava lá o prato bonitinho, cara. Carboidrato, proteína, gordura, obviamente num conhecimento de mãe de 30 anos atrás. Uhum. Você vai num restaurante hoje, quem faz o próprio prato é criança. Só tem besteira, cara. Eu não me recordo quando eu era pequeno, uma criança gorda. Eu não me recordo. Você pega hoje a criança gorda. A criança gorda é culpa da criança ou é culpa do pai e da mãe? Quem tem o peso. E aí da o que acontece? responsabilidade de Uma falar, criança gorda hoje, ela tem 90% de chance de ser um adulto gordo. E com todo tipo de leque de doenças Exato. de um Tanto, obeso. cara, olha só, hoje está se cogitando, obviamente que assim, para cada caso tem que ter uma análise, mas por exemplo, hoje já tem escolas que estão fazendo cirurgia bariátrica em crianças de 16 anos de idade, cara. Nossa, que absurdo. Isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Mas assim, não é Absurdo, nenhum cara. absurdo, porque olha só. Hoje a obesidade, ela diminui a expectativa de vida em torno de 20 anos. Então imagina, você conhece alguém gordo de 90 anos? Não Você chega não a conhece, isso. Não chega certo? a isso. Então, quando você pega a expectativa de vida em torno de 75, 80 anos, a mulher vive mais, o homem vive menos. 20 anos a menos, tá na casa dos 50 e pouco, 60. Se você for puxar na memória, é mais ou menos a idade que a galera gordona tem, certo? Uhum. Então, o que que acontece? Quando eu já pego uma pessoa com 16 anos de idade, que já tem uma obesidade mórbida, por exemplo, qual é a questão disso daí? A questão disso é, a obesidade mórbida nessa criança foi culpa dela ou culpa do processo educacional que foi incutido nela? Agora, se eu faço uma cirurgia bariátrica nela, por exemplo, claro que isso está em discussão, mas se eu faço uma cirurgia bariátrica nela e ela emagrece aos 18 anos, ela está com uma constituição corporal boa e ela tem a maioridade dela, ela pode tomar as rédeas da vida dela, ela pode voltar para aquela curva natural Com certeza. da expectativa Com de vida. certeza. Então imagina, está tendo que ser discutido a cirurgia bariátrica numa pessoa de 16 anos de idade por conta de hábitos de vida que poderiam começar lá atrás. Enquanto isso, tudo poderia ser evitado. Né? Evitado, entendeu? Então assim, hoje, óbvio, toda obesidade é culpa dos hábitos de vida? Não, mas é uma menor parte. Então hoje, cerca de 10, 15% tem a ver com doenças, por exemplo, da tireoide e tudo, mas a maior parte é o quê? Cara, você está colocando nessa máquina mais do que ela consome. E ela armazena isso como? Gordura. Essa é a matemática, entendeu? Daniel, para finalizar, dá a sua mensagem para todas as pessoas que escutaram aqui a entrevista, o podcast. O que você indica para as pessoas? Abre seu coração e fala, dá o teu recado aí para todos. Gente, olha só. Eu vejo que assim, hoje eu sou um defensor ferrenho do conhecimento.
Então, o podcast hoje, eu sou adepto a essa modalidade de informação, porque é uma conversa descontraída. Hoje eu falo o meu dia a dia, então uma das exigências que eu faço em todo o podcast, eu não quero pauta, quero tema, só não quero script de nada, porque eu acho que o que a gente faz, a gente tem que transparecer aquilo que a gente acredita. Então a primeira coisa é alimentação, atividade física, qualidade do sono. E a parte emocional é a base para a estrutura do envelhecimento de qualquer corpo. Agora, para você saber qual é a sua exigência, não faça isso sozinho, porque senão você vai se machucar. Então, uma avaliação de um nutricionista, de um endocrinologista, de um educador físico é importante, porque as doenças do comportamento, elas vão tendo um aspecto insidioso, degenerativo. E às vezes eu posso estar tentando fazer uma coisa para ajudar e eu posso me machucar a ponto de eu não conseguir reparar isso daí. Então hoje, a busca pelo conhecimento é o que me traz melhora de qualidade de vida. É isso aí, meu amigo. Sensacional, sensacional. Agora, para finalizar, a última pergunta. Qual é a sua definição de força? Porque você está num podcast cada vez mais fortes. Qual é a sua definição de força? E aí não necessariamente é força física, força mental. Qual é a sua definição de força? Cara, obviamente que assim, força é uma coisa que é bem ampla. Exatamente. Né? Mas eu acho que assim, do ponto de vista de comportamento, como a gente diz, é você conseguir fazer tudo aquilo que você se dispõe a fazer com a melhor qualidade possível. Então isso é força. Sensacional. Tá, isso é força. Tá? Porque, por exemplo, o Jair é mais forte do que eu? Depende. Depende. Se for você puxar um caminhão, cara, ele é mais forte do que eu. Se for você correr, eu sou muito mais forte do que ele. O Jair não me pega numa corrida nem a pau. Entendeu? Então depende do ambiente, depende do momento. Mas, cara, tudo cai em torno de performance. É você com você mesmo. Entendeu? Sensacional. E aí, Júnior? Rapaz, não sei não, vou sair daqui e vou pra academia. Com certeza. Essa é a ideia. Se a gente conseguir converter nós já estamos ganhando. E aí, esse vai ser convertido e vai converter outros também. A pegada é essa. E aí um vai servindo de inspiração para outro. Cara, é um prazer conversar com vocês, tá, Júnior? Jair, eu sou sempre um parceirão. Eu acho que essa iniciativa de vocês é sensacional. O público capixaba, principalmente, precisa disso, tá? Porque o que eu vejo? A gente aqui, eu costumo falar que tem aquela síndrome do cachorro vira-lata, cara. A gente acha que o capixaba não serve pra nada. Tudo é bom do lado de fora. Uhum. E, cara, tem uma galera muito boa aqui dentro, cara. Tem. Tem uma galera muito boa aqui pessoal, dentro. vou para finalizar, que a gente tá se estendendo mesmo, e o doutor daqui a pouco vai fazer cirurgia, vou falar um caso aqui do doutor Daniel. A gente tem um paciente em comum que foi meu aluno durante anos e é simplesmente uma das pessoas mais ricas do estado. E ele se acidentou e ele teve uma lesão na cervical e foi no Sírio-Libanês que ele foi parar. Eu acho Ele foi num hospital grande de São Paulo, que se eu não me engano foi o Sírio-Libanês. E quando fizeram a avaliação dele lá, quando souberam que ele morava aqui no Espírito Santo, simplesmente falaram assim, não, você não vai fazer cirurgia aqui não. Você mora no Espírito Santo, tem Dr. Daniel. Dr. Daniel vai fazer a cirurgia em você lá e você vai estar em casa. Opera lá com o Dr. Daniel que você está em boas mãos. Aí, ou seja, o cara precisou gastar uma grana para ir a São Paulo, ser atendido no Sírio-Libanês, onde ele ia fazer... O cara mandar ele voltar para cá. Voltar para cá, porque o melhor profissional para fazer a cirurgia dele estava aqui e hoje está sentado aqui na nossa frente. Não vou nem falar melhor, cara, porque assim, com certeza tem gente muito melhor, né? mas eu acho que assim, é legal quando você tem um reconhecimento do Estado, cara. Tem gente boa aqui, entendeu? Então eu acho que assim, se a gente consegue divulgar isso daí, então tem gente boa na educação física, na nutrição, na atividade de educação física, enfim, cara, tem gente boa aqui. Você não precisa buscar, óbvio, do lado de fora tem gente muito bacana? Tem, cara. Mas, por exemplo, quem não conhece a trajetória do Jair, vale a pena ver. Cara, o Jair foi chamado para ir no podcast do Ironberg. Sim. Cara, quem não conhece o Jair, cara, a galera recebeu já o podcast, foi sobre ele. Entendeu? Então, assim, as pessoas começaram a ver mais depois que ele foi lá, mas, cara, o cara tá aqui. O cara cruza com o pessoal aqui.
igual, ele tem vários, entendeu? Sim, com certeza. Então, assim, o que eu vejo é essa oportunidade que vocês estão tendo, me coloco à disposição quantas vezes. Óbvio, o meu tempo é bem corrido, entendeu? Mas eu acho que, assim, disseminar informação de qualidade, ela faz bem até para quem dissemina. Porque só tem vantagem de você ter uma informação se você puder compartilhar. E para quem quer entrar em contato com o Dr. Daniel, Cara, fala aí sua rede social. Olha, tem a rede social, tem o Instagram, que é daniel.neurocirurgia, tá? Mas aí pode colocar depois no Google mesmo, Descrição, você jogar o Google, nome do só Dr. que Daniel. Entendeu? Vamos Vai colocar colocar assim, aqui embaixo aqui também. Entendeu? E aí hoje aqui na Grande Vitória eu atendo nos principais lugares da Grande Mas Vitória. você tem a sua clínica particular, né? Tem, mas hoje eu tenho a estrutura em alguns hospitais que a gente toma Conveniado em conta, alguns entendeu? hospitais, Então é uma estrutura complexa, tem centro de reabilitação, tem um monte de coisa, eu tenho uma equipe, eu não faço nada sozinho, eu tenho uma equipe grande, tá? É uma equipe que me dá suporte para conseguir fazer as coisas que eu faço. Mas aqui na Grande Vitória hoje a gente está posicionado nos principais hospitais, nas principais clínicas para a gente poder fazer isso daí. Posso dar meu tapão novamente? Pô, Pessoal, esse tapão seu, estoura os microfones. cada vez mais forte, está? Hoje com o Dr. Daniel Calegari, uma honra, Daniel, mais uma vez. Meu amigo, Muito obrigado, tá? Júnior, prazer te conhecer, irmão. E é isso aí. Valeu, pessoal. Segue a gente nas redes sociais e segue Cada o Dr. vez Daniel. mais, cada vez mais forte podcast. Cada vez mais forte podcast. Na verdade, depois você corta, hein? Vamos lá. Mais Fortes Podcast. Mais forte O arroba aí. podcast. Segue nós lá nas redes sociais. Valeu!